Fala, torcedor vascaíno, finalmente aconteceu. O Vasco acertou a contratação do atacante Nuno Moreira do Casa Pia. O português é a segunda contratação para o ataque do Vasco nesta janela de transferências. O jogador português é aguardado no Rio de Janeiro na sexta-feira. E o Vasco está negociando a contratação do atacante colombiano Brian Palacios, que joga no Atlético Mineiro, segundo o Globo Esporte. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta aí nesse vídeo de 30 likes, beleza? Agora vamos para as informações, porque tem informações super importantes para a gente falar aqui. A primeira informação é sobre esse atacante aí português, Nuno Moreira. A informação do Lucas Pedrosa do SBT é que o Vasco acertou a contratação de Nuno Moreira, ponta esquerda de 25 anos do Casa Pia de Portugal. E o jogador deve chegar sexta-feira, no dia 21, ao Rio de Janeiro. Após um longo trabalho de paciência e convencimento da diretoria vascaína, o Cruz Maltino fechou com um atleta que está muito animado com a chance de atuar no Gigante da Colina. Então isso é algo positivo, né? De que o jogador quer vestir a camisa do Vasco e está bastante animado. E o Casa Pia, que era a parte mais difícil. O Vasco, além do valor que vai pagar por um dos 5 melhores jogadores do Campeonato Português na temporada atual, também irá quitar uma parte da dívida que o clube tem pela compra do Clayton, o atacante que a 777 Partners contratou naquela época. A tendência é que o jogador viaje para o Brasil na sexta-feira, no dia 21, para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Gigante da Colina. Após o ponta-direita argentino Benjamin Garré, de 24 anos, que deve chegar ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, né, hoje mesmo, dia 20, o Gigante da Colina fecha com mais um ponta para reforçar o elenco de 2025. A compra de Nuno, além de ser um jogador que o Vasco espera resposta em campo, também pode gerar uma revenda futura em cifras bem maiores, principalmente se performar no futebol brasileiro, visto que já é um atacante testado na Europa, né? Querendo ou não, o campeonato português é um campeonato europeu, é um campeonato que ele joga ali contra o Sporting, contra o Benfica, contra o Porto, contra times ali muito bons, na minha opinião, e que jogam até mesmo a Champions League, né? A diretoria entende que depois de uma imagem ruim deixada com as dívidas da gestão anterior, o clube vem mudando o panorama do Cruz Maltino no mercado, e por isso conseguiu fechar a contratação de Garré e também do Nuno Moreira. Então tá aí, tá acertado, tá fechado. Muita gente falava que é o mesmo papo, né? A mesma conversa do Rony e tudo mais. Enfim, o atacante aí português, Nuno Moreira, está fechado com o Vasco da Gama e é o segundo reforço para o Vasco nesta janela de transferências para o ataque. O Vasco já acertou a contratação do atacante argentino Benjamin Garré, que inclusive chega na quinta-feira, amanhã, no Rio de Janeiro. E a previsão do atacante Nuno Moreira, o português, que é a segunda contratação do Vasco, chegar na sexta-feira. Então, cara, super importante essas informações. São dois jogadores aí que o Vasco estava negociando por um bom tempo e tá chegando no Vasco da Gama. Então, cara, espero que coloque já ele para jogar no domingo, né? A gente já precisa do Nuno Moreira, do Garré, de todo mundo para jogar já no domingo. Eu espero que já entre em campo, né? Mas enfim, informação super importante pra gente falar sobre o atacante Nuno Moreira. E não só o Lucas Pedrosa, mas o Atenção Vascaíno trouxe informação também. Vasco e Casa Pia se acertaram sobre a venda de Nuno Moreira e aí faltavam apenas detalhes, enfim, da contratação, mas já tá tudo certo. Né, a informação do Lucas Pedrosa foi postada no dia de ontem, às 11h13 da noite. Né? Então, informação importante pra gente saber. O contrato do jogador com o Vasco deve ser de 3 anos. Né? Então, o jogador aí, Nuno Moreira, o atacante português, um dos 5 melhores jogadores aí do Campeonato Português, fechou com o Vasco da Gama e é a segunda contratação para o ataque do Vasco. Gostei bastante da contratação. Para mim é um jogador de alto nível e que pode desempenhar e mudar o panorama do Vasco neste campeonato carioca, até mesmo na semifinal, caso o Vasco passe, ou até mesmo no campeonato
na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e tudo mais, vai ser um jogador que creio eu que vai ajudar muito o Vasco da Gama, né? Espero que consiga se adaptar o mais rapidamente possível, mais rápido possível e consiga estrear com a camisa do Vasco. Para quem não conhece, o Nuno Moreira é um jogador português de 25 anos de idade, né? Então por esse é um jogador novo. O Vasco ainda olha o jogador com talvez uma visibilidade maior no futebol brasileiro e futuramente pode revender o jogador, isso é válido, né? Então o Vasco olha o jogador nessa mesma maneira também, né? De poder vender o jogador aí futuramente, daqui uns 2, 3 anos, quando ele fizer a sua história, se Deus quiser, no Vasco da Gama. É um jogador de 1,75 de altura, tá? A posição dele, ele é um ponta esquerda. Ele nasceu em Portugal, um jogador português. Ele tinha contrato com o Casa Pia até o dia 30/6 de 2026. Então, querendo ou não, o Vasco estava concorrendo com times europeus. O Braga tinha interesse no atacante Nuno Moreira, mas afinal de tudo, quem acertou com ele foi o Vasco da Gama. O Nuno Moreira está sendo aguardado no Rio de Janeiro na sexta-feira para ser o novo reforço do Vasco da Gama. Cara, a notícia que todo mundo queria saber, né? Eu acho que essa janela de transferência do Vasco traz com os olhos melhores, na minha opinião, avisando, contratando um Garré, que é um bom jogador, contratando o Nuno Moreira, que é um excelente jogador, na minha opinião. Então, com meus olhos ali, eu vou achando positivo um pouquinho essa janela de transferência do Vasco, né? Tem muito para melhorar ainda, mas eu tô começando a achar positivo essa janela de transferência do Vasco, fechando essas duas contratações. Informação super importante pra gente falar sobre aí. É um jogador que joga tanto pela ponta esquerda, que é onde ele mais se destaca, joga pela ponta direita, joga como meio ofensivo também. Então, é um jogador aí que pode jogar em 3 posições, né? O jogador na temporada atual, a gente pode dar uma olhada aqui, ele fez 23 jogos ao total, 21 na Liga Portugal e 2 na Taça de Portugal. Ele fez ao total de tudo 9 gols e 6 assistências. Ele tem 1.637 minutos jogados com a camisa do Vasco. É um jogador que tá desempenhando muito bem com a camisa do Vasco da Gama. E, cara, é um jogador que vai ajudar muito o Vasco, tá? Vai ajudar bastante o Vasco da Gama. E creio eu que é uma excelente contratação. Pra mim, a melhor contratação até agora do Vasco nesta janela de transferências. É um jogador que me agrada, um jogador que joga pela esquerda, né? O Vasco tentou o Bruma, tentou o Brian, agora acertou com o Nuno Moreira. Jogador novo e que pode desempenhar muito bem com a camisa do Vasco. Então, cara, finalmente, né, acertamos a contratação e tá definido. Nuno Moreira é o novo jogador do Vasco e é aguardado na sexta-feira para vestir a camisa do Cruz Maltino. Enfim, assinar as papeladas, já deve ter assinado alguns contratos já, mas ele chegar no Rio de Janeiro e ser anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Informação super importante pra gente falar aqui e urgente, né? Essa informação aqui do Nuno Moreira que tá acertado com o Vasco da Gama. A outra informação aqui agora que surgiu no dia de ontem, que foi inclusive a informação do GE Vasco, do Globo Esporte, é a seguinte, é que o Vasco busca a contratação do atacante colombiano Palacios, do Atlético Mineiro. O Cruz Maltino costura um empréstimo com opção de compra junto ao Galo. Palacios chegou ao Atlético Mineiro, né, em 2024. Atuou em 26 partidas, mas marcou 2 gols e deu 4 assistências. Então tá aqui, ó. É Brian Palacios o nome dele. E aí eu peguei a informação completa do atacante Palacios. O Vasco negocia com o Atlético Mineiro a contratação por empréstimo de Palacios. Em busca de atacante no mercado, a diretoria vascaína tenta um acordo com o Galo pelo ponta colombiano de 22 anos. Informação dada pelo João Guerra e também pelo Tébaro Schmidt, tá? Olha, vamos lá. O Vasco negocia a contratação de Brian Palacios, do Atlético Mineiro. A diretoria vascaína conversa com o clube mineiro e tenta um empréstimo com opção de compra pelo ponta colombiano. O jogador de 22 anos chegou ao Galo em 2024 e atuou em 26 partidas na temporada passada, com 2 gols marcados e 4 assistências. O time mineiro desembolsou cerca de 3 milhões de dólares na época para contar com um atleta, né? Então, um dinheiro maneiro, né, querendo ou não. Recentemente, o Atlético Mineiro tentou envolver Palacios em um empréstimo ao Atlético Paranaense para contratar Thomas Coelho, mas não houve acordo na época. Por fim, o Galo comprou os direitos econômicos do jogador argentino por cerca de 6 milhões de dólares, cerca de 36 milhões de reais. Então foi um jogador que não foi barato para o Atlético Mineiro, né? A busca por atletas de velocidade que atuam pelo lado do campo é prioridade máxima
para a diretoria do Vasco, que corre contra o relógio em busca de reforços no mercado. O clube já acertou com Benjamin Garré, que estava no Krylia Sovetov da Rússia. O argentino desembarca nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Informação super importante. E aí agora, como essa informação do GE, ela foi publicada às 7h50, do dia de ontem, a informação da confirmação da contratação do Nuno Moreira com o Vasco foi somente nas 11 horas da noite, então aqui não tem ainda falando que o Vasco acertou com Benjamin Garré, não, com o Nuno Moreira, Mas afinal de tudo, o Vasco já tem 2 reforços para o ataque. Benjamin Garré, atacante argentino que veio do Krylia Sovetov da Rússia, e o Nuno Moreira, que vem do Casa Pia de Portugal. São 2 jogadores, um joga pela direita, o Benjamin Garré, um jogador canhoto que joga pelo lado direito, e o Nuno Moreira, que joga pelo lado esquerdo e que gosta aí, é um jogador que chuta com o pé direito, Então, é um jogador destro, Então, cara, informação super importante pra gente falar sobre isso. A diretoria também tem um acordo encaminhado com o Nuno Moreira, como a gente já estava falando, e negocia a compra do meio atacante com o Casa Pia, que já está tudo acertado. Há também conversas em andamento com o Alanspor pela contratação do atacante angolano Lloyd Augusto. A janela de transferência se encerra no dia 28 de fevereiro. Cara, informação super importante para a gente saber também sobre o atacante Bryan Palacios. Muita gente confia, e acredita mais nas fontes do GE. Essa informação foi dada aí pelo GE Vasco, pelo Globo Esporte, sobre essa situação aí do Bryan Palacios, que pode pintar no Vasco da Gama. É um jogador que se destacou no Atlético Nacional da Colômbia. A gente pode dar uma olhada no Transfermarkt do jogador. Jogador de 22 anos, é novo, querendo ou não. Tem 1,82 de altura. Ele joga na ponta direita. Então ele é um jogador colombiano, nasceu em Medellín. Ele é antigo jogador, ele é atual jogador, na verdade, da seleção colombiana sub-23. Ele joga no Atlético Mineiro, tem contrato até o dia 31/12 de 2027. É um jogador que joga pela ponta direita e também pela ponta esquerda. Mas aonde ele mais se destaca é pelo lado direito do campo. Ele tem passagem pelo Atlético Mineiro somente e também o Atlético Nacional, O valor de mercado dele hoje é de 1,5 milhões, 1,50 ali milhões de euros, Então é 1.500.000 de euros. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador. Temporada 24 e 25, que somente tem um Campeonato Mineiro até agora. Ele jogou 3 jogos, não fez nenhum gol, nenhuma assistência, jogou somente 83 minutos. Ele entrou bem pouco, jogou bem pouco essas partidas lá no Galo. 45, 9 minutos, 29, bem poucos minutos ele jogou no Galo. Agora a temporada 23 e 24 dele, a gente pode dar uma olhada. Jogou 30 jogos, fez 2 gols, 3 assistências e 1.132 minutos jogados. É um jogador que ganhou suas oportunidades, só que acabou não correspondendo tanto com o quanto esperado, Então, a gente pode dar uma olhada na temporada 22 e 23, que foi onde ele se destacou, é onde o Atlético Mineiro botou o olho no jogador. Olha aqui, temporada 22 e 23, ele fez 47 jogos lá no Campeonato Colombiano, na Libertadores e tudo mais. Fez 3 gols e 3 assistências. E aí tomou 11 cartões amarelos e fez 2.093 minutos jogados. Tem aí o atacante Bryan Palacios. É um jogador que está sendo especulado e que o Vasco está negociando a contratação dele, segundo as informações do GE Vasco do Globo Esporte. Beleza? Informação super importante sobre o atacante Nuno Moreira e sobre o atacante aí colombiano Bryan Palacios, que pode pintar no Vasco também, Então, se surgir mais informações, mais novidades, a gente vai trazer aqui no nosso canal, vai trazer nos vídeos, nas lives, etc. Falando em live, hoje tem live às 2 horas da tarde aqui no nosso canal, então conto com a sua presença. A gente vai deixar tudo mais claro sobre essa situação do Nuno Moreira, sobre essa situação do Bryan Palacios. Tem informações também do Lloyd Augusto, então tem muitas informações pra gente botar em pauta nas lives aqui do canal, beleza? Obrigado, gente, pela presença de todos. É uma notícia urgente, que o Vasco acertou aí mais um reforço, mais um jogador que tá chegando. Espero que agregue cada vez mais nesse time do Vasco da Gama, beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaínas. E graças a Deus o Vasco aí tá se mexendo nessa janela de transferências e contratando os atacantes aí que parecem ser bons jogadores, Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que dê certo essas contratações. Obrigado pelo apoio de todos. Deixa seu like aí, não se esquece. Se inscreve no nosso canal. E hoje às 2 horas da tarde tem vídeo, tem live, na verdade, aqui no nosso canal. Beleza? Abraço, gente. Tamo junto. Saudações vascaínas.